Quantos entendem, quantos creem que a batalha é do Senhor nesse tempo? Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, nós vamos compartilhar alguns versos. Segundo Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler alguns versos para a nossa meditação. E que o seu coração esteja completamente aberto para receber a palavra nessa noite. É muito fácil de você achar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Aí você acha o livro de Crônicas. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20. Deixe aberto no capítulo 20 que a gente vai ler alguns versos para compreendermos a palavra nesta noite. Mais uma vez, sintam-se todos à vontade aqui nesse lugar. O nosso desejo é que a palavra de Deus fale ao seu coração, que você se sinta envolvido pela atmosfera de adoração, da presença de Deus que está aqui nesse lugar. Porque tudo que nós vamos compartilhar hoje é uma direção para a igreja. O salmista diz, no Salmo 27, fala sobre a importância de vir à casa de Deus, para adorar ao Senhor. Ele fala contemplar a sua beleza e receber a orientação. Quando você vem à igreja, você vem para adorar ao Senhor, para exaltar a Jesus Cristo, contemplar a sua face. E o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que quando nós adoramos ao Senhor, nós contemplamos a sua glória, a glória que vem do Senhor nos transforma à imagem de Jesus. Então, somente nós saímos ganhando quando adoramos ao Senhor, porque a glória que vem dele para nós nos transforma à imagem de Jesus. Em outras palavras, nós passamos a parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente deve fazer quando vem à casa de Deus é para adorar ao Senhor. E a segunda, como diz o Salmo 27, é para receber a orientação de Deus. Por isso que o domingo é um dia especial, é o início da semana, é onde toda a direção que nós precisamos para essa semana, Deus vai nos dar aqui nessa noite. E eu tenho certeza absoluta, com todo o meu coração, que esta será a melhor semana de sua vida e de sua família. Deus tem guardado você, Deus tem guardado a sua família, e Deus vai continuar guardando. Por quê, pastor? Porque Ele é bom. Porque Deus não dorme, não cochila. A Bíblia diz que enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. Deus está abençoando aqueles que, enquanto descansam, que são seus filhos, aqueles que confiam nele, mas nesse intervalo Deus está trabalhando. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje. Eu sinto o desejo de que a mensagem de hoje, se Deus permitir eu concluir, você vai sair daqui com a revelação completa. Mas se não for a vontade de Deus concluir hoje, você vai sair daqui pelo menos com uma revelação para o seu coração, para ter uma semana abençoada, uma semana guardada e protegida pelo Senhor. O que é a revelação, pastor? É a clareza, é o entendimento da palavra de Deus. Não é só ouvir e ouvir. É só lembrarmos da parábola do semeador. O único que ouviu atentamente foi o que frutificou 30, 60 e 100 por um. Nós, quando viemos à casa de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande de emprestar os nossos ouvidos ao Senhor para que Ele fale conosco. E que nada nesse momento possa roubar a nossa atenção, porque nada é mais importante aqui nesse momento do que a palavra de Deus que vem direto aos nossos corações. Então, o segundo livro das Crônicas, acompanhe comigo se você tem uma Bíblia, por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 1, segundo livro das Crônicas. Tem muita coisa boa para nós hoje. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Trata da história do rei Josafá. Foi um rei muito importante, um rei de Judá. Judá significa louvor. Esta era a tribo que sempre quando tinha uma batalha, essa tribo ia na frente das batalhas. Então, Deus já nos ensina algo. As batalhas não eram pela ordem de nascimento das tribos, e sim pela ordem do louvor. Primeiro começava com o louvor. Judá significa louvor.
Então eles iam cantando, glorificando, exaltando o Senhor, e Deus lhes dava muitas vitórias. Diz assim, eu vou ler o versículo 1 e vou dar uma pausa, porque eu preciso explicar algumas coisas para os irmãos. Versículo 1 do capítulo 20 de 2 Crônicas diz: depois disso, repita comigo essa palavra, depois disso. Agora olhe para mim aqui, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Nós estamos lendo algo que está fazendo parte de um contexto, de uma história. Tem toda uma história por detrás disso. Aí o autor diz assim, depois disso, irmãos, aqui vai um ensinamento muito prático. Faça pergunta para a palavra de Deus. Senhor, depois disso o quê? O que Deus está querendo dizer? Se é depois disso, é porque algo veio antes. Amém? Os irmãos concordam comigo? Se é depois disso, é porque algo veio antes. Aí o versículo 1 diz, depois disso, os filhos de Moabe e Amon e os neonitas vieram contra Josafá. Mas por que eles vieram, pastor? Porque tem um depois disso. Aqui está o contexto, eu preciso explicar o contexto em poucas palavras. No capítulo 18 deste mesmo livro, 2 Crônicas, o rei Josafá fez uma aliança com o rei Acabe. O rei Acabe, para quem não sabe, é aquele rei que era marido da Jezabel. Rei Acabe, rei de Israel. Josafá, rei de Judá. Aqui, o povo de Israel estava dividido em 10 tribos e meia e 2 tribos e meia. Então, ele fez uma aliança com o rei Acabe, que a Bíblia chama de ímpio. Acabe foi um péssimo rei. Então, quando o rei Josafá faz uma aliança com o rei Acabe, aqui tem um princípio muito importante para nós. Cuidado com quem você faz aliança. O rei Acabe chegou para Josafá e disse assim, no capítulo 18, para nós entendermos o contexto. Ele disse assim, Josafá, você vai comigo à guerra? Aí ele disse assim, o teu povo é o meu povo. Os teus problemas são os meus. Eu estou parafraseando para você entender. A tua guerra é minha guerra. O teu inimigo é o meu inimigo. Quando você faz uma aliança errada, ou seja, você passa a ser igual à pessoa com quem você fez aliança. Você passa a se nivelar a ela. Mas isso não é o mais importante da história hoje. O mais importante é que os irmãos compreendam que o rei Josafá fez uma aliança errada. Capítulo 18. No capítulo 19, o rei Josafá é repreendido pelo profeta Jeú. O profeta Jeú chega para Josafá e diz assim, por que você fez aliança com aquele ímpio? Por que fizeste aliança com aquele ímpio? A ira do Senhor virá sobre ti. Pastor, a ira do Senhor, eles estavam debaixo da lei. Se você obedecesse, vinha a bênção. Se desobedecesse, vinha a maldição. Hoje nós estamos no tempo de uma nova aliança, no tempo do favor de Deus. Nós não estamos tentando provar nada para Deus, nós estamos tentando provar tudo de Deus. Vou falar de novo que é para você entender. Nós não estamos aqui tentando provar nada para Deus, nós estamos tentando provar tudo de Deus. Porque já foi conquistado na cruz. Amém? Então o rei Acabe foi repreendido pelo profeta Jeú e disse, porque fizeste aliança com o rei Acabe, aquele ímpio, virá sobre ti a ira de Deus. Aí o que acontece? O rei Josafá se arrepende. A Bíblia diz que ele colocou ordem na casa do Senhor, no povo de Judá. Levantou juízes, sacerdotes e levitas para julgar o povo de maneira honesta. Ele ainda disse assim, sem subornos. Eu quero que vocês julguem as pessoas de maneira honesta. Aqui tem um outro princípio importante. Mesmo Josafá fazendo uma aliança errada, a ira de Deus veio sobre ele. É uma espécie de justiça que viria para que ele fosse punido pelo seu erro. Lembrando que eu estou falando que eles estavam debaixo da lei. Mas Josafá se arrependeu, ele fez uma coisa certa. Ele organizou a casa do Senhor. Então vai um princípio muito importante. Se você fizer a coisa certa, o inimigo vai tentar contra você. Se você fizer a coisa errada, ele também vai tentar contra você. Vou falar de novo que é para você entender. Se nós fizermos, agora vamos incluir. Quando nós fazemos a coisa certa, o inimigo vem contra nós. Quando nós fazemos a coisa errada, ele também vem contra nós. Pastor, como? Vou te explicar de maneira prática. Você faz a coisa certa, o inimigo sopra no seu ouvido e diz assim, você deveria ter feito mais. Aí você se sente acusado. Quando fazemos a coisa errada, o inimigo vem e diz, você não deveria ter feito isso. Então, fazendo a coisa certa ou não, o inimigo vai tentar contra nós de alguma maneira. Agora você vai entender o que é o depois disso. Após Josafá fazer aliança com o rei Acabe,
Após Josafá ter sido corrigido pelo profeta Jeú, após Josafá colocar ordem nas coisas de Deus, depois disso, veio sobre ele os amonitas e os moabitas. Os inimigos vieram contra ele. Leia comigo. Vamos ler? Versículo 1 e 2. Diz assim: depois disso, do que eu acabei de explicar, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos neonitas, vieram a peleja contra Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar, da Síria, já estão em Azazá-Tamar, que é em Gedi. Aqui vai uma revelação importante. Nós estamos vivendo um tempo, por isso que eu disse que a palavra é para o nosso tempo. Alguém veio trazer a notícia. Não sei a intenção do coração dessa pessoa, provavelmente queria ajudar Josafá, queria alertá-lo de que o inimigo estava vindo, mas o fato é, ele veio trazer uma notícia ruim. Irmãos, você buscando por notícia ruim ou não, sempre ela existirá. Às vezes você não está nem assistindo notícias ruins, às vezes você não está nem se alimentando disso, mas alguém faz questão de te dizer uma notícia ruim. Alguém faz questão de falar alguma coisa negativa. Então, alguém chegou para Josafá e disse assim: está vindo aí uma grande multidão. 3 nações estão vindo contra ti, rei Josafá. E o próximo verso vai dizer algo muito interessante para nós aprendermos. Acompanhe comigo. Versículo 3 diz assim: temeu Josafá. Uma outra tradução diz: teve medo. Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui. O rei Josafá, eu não estou falando de um subalterno, eu não estou falando de alguém que estava servindo o rei, eu estou falando de alguém revestido de autoridade, eu estou falando de um rei cheio de autoridade, um rei que agradava ao Senhor. A Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia, ele teve medo, porque o medo faz parte da natureza humana. O problema, a questão não é sentir medo, é como lidar com o medo. O problema ou a questão não é quando o medo vem até nós, é como vamos lidar com o medo. E o texto diz assim, graças a Deus, tem uma vírgula no texto. Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Todas as vezes que você sentir medo de alguma coisa, pastor, nós estamos vivendo um tempo que ninguém escapou. Nunca houve na história o que está acontecendo no nosso tempo. Nunca houve na história algo dessa magnitude do que nós estamos vivendo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você pode até sentir medo, você não deve. Você até pode. Mas o que você faz quando sente medo? Faz como a mulher do fluxo de sangue. Chega diante de Jesus, cheia de medo, e quando você toca nele, o medo cai e a fé entra no seu coração. O medo não é um impeditivo. O medo não é um impedimento para buscar o Senhor. Até porque hoje nós estamos debaixo de uma aliança completa, e o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, que Jesus venceu o diabo, aquele que tinha o poder da morte e que causava medo nas pessoas. Eu e você já fomos comprados com o sangue de Jesus, portanto o medo em nossas vidas não é um estilo de vida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém, irmãos? Pastor, se o medo bater na minha porta, quando você abrir a porta, você vai dizer para o medo assim: não tem lugar para você aqui nessa casa, porque aqui só tem Espírito de Deus, presença de Deus, glória de Deus, o favor de Deus sobre esse lugar. Certamente todos nós, em algum momento na vida, já sentimos medo, porque faz parte da natureza humana, não faz parte da nossa vida como estilo de fé. Sentir medo é natural. Agora, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de medo. Pense nessa palavra, espírito. Paulo está falando que Deus não nos deu uma maneira de viver, um estilo de viver cheio de medo. Deus nos deu um espírito de amor, de equilíbrio, um espírito de moderação. Deus nos deu um espírito diferenciado. Diga comigo, dentro de mim tem um espírito diferenciado.
E o apóstolo Paulo também diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que Deus não nos deu o espírito do mundo, mas o espírito do Senhor. Qual é o espírito do mundo, pastor? Assiste o jornal. Você vai ver qual é o espírito do mundo: morte, destruição, notícias ruins, notícias negativas, porque isso dá ibope, isso vende, isso dá dinheiro, as pessoas se alimentam disso, o medo faz a imunidade cair, as pessoas se sentem mais frágeis, as pessoas se sentem menores, porque quanto mais medo você colocar, mais você controla as pessoas. Essa é a estratégia de todo ditador. Nós estamos vivendo um sistema ditatorial, onde o diabo está agindo na mente das pessoas, fazendo com que elas sintam medo. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: não tenha medo. 366 vezes está escrito na Bíblia: não tenha medo. Uma vez para cada dia do ano, e ainda sobrou para o ano bissexto. Porque Deus é bom. Mas o texto continua dizendo mais. O rei Josafá teve medo e foi buscar o Senhor. Veja bem, irmãos, ele não foi buscar conselho de homens. Pastor, por que o tema da mensagem é a batalha do Senhor? Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde a medicina não trouxe respostas, ajudou muito. Nós estamos vivendo uma época onde os remédios não trouxeram respostas, ajudaram muito. Nós estamos vivendo uma época onde a política não trouxe respostas, colaboraram bastante até. Mas a batalha é do Senhor. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Esta não é uma batalha política. Esta não é uma batalha da medicina. Esta não é uma batalha dos remédios que estão nas farmácias, nos laboratórios ou os remédios naturais. Essa é uma batalha do Senhor. Quando nós começarmos a adorar, dizendo: rende graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus vai extirpar esse mal da terra e nunca mais ouviremos falar nisso, em nome de Jesus. É como se você entrasse na arca e começasse a viver uma nova história a partir dali, porque o dilúvio já passou. Por isso que o profeta Isaías disse: não considerem as coisas antigas, nem olhem para trás, mas lembre-se das coisas novas, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Irmãos, Deus está fazendo uma coisa nova, sabia? Às vezes, como nós acabamos de cantar, parece que nós estamos cercados. Estamos cercados por todo lado. Acabamos de nos sentir um pouco desconfortáveis diante da situação que estamos vivendo. Aí vem um outro vírus que se multiplica. Aí depois a pouco vem uma gripe que se multiplica. Parece que estamos cercados, só parece. Mas vou te dizer o que é verdadeiro. Nós somos guardados pelo Senhor. Eu não vou confiar em uma palavra de uma variante. Eu vou confiar numa palavra que é invariável. Eu não vou alimentar o meu espírito de tudo que é variante, de tudo que é mutável. Mas eu vou confiar numa palavra que nunca muda. Sabe por quê? Porque no céu nada mudou. Jesus continua sentado no trono e nós também. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós estamos muito altos, nós estamos lá em cima, nós estamos olhando de cima para baixo, nós estamos pisando em tudo aquilo que o inimigo está querendo fazer. Parece que estamos cercados, mas a verdade é que Deus tem guardado o seu povo. Continue comigo a leitura, por favor, a partir do versículo 3. Acompanhe que eu vou fazer uma leitura rápida. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Ou seja, ele colocou todo mundo para jejuar. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Diga comigo: socorro ao Senhor. Diga de novo: socorro ao Senhor. Aí o texto continua: também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio do Senhor, e disse: irmãos, isso aqui é muito forte. Preste atenção no que vai acontecer agora a partir do versículo 6. Eu vou explicar para vocês, porque a história é muito longa. Josafá, inteligentemente, não apresenta para Deus um problema antes de adorá-lo. Nós somos às vezes meio estabanados, às vezes a gente esquece de que primeiro devemos adorá-lo. A gente já chega diante de Deus: oh Deus, está acontecendo muita coisa, nós estamos cercados, o inimigo está aí, Jesus, nós vamos morrer, e agora?
a Bíblia diz que Josafá começou a dizer: não és tu o Deus dos céus? Não és tu que nos dá vitória sempre? Fazendo perguntas para Deus. Não és tu amigo de Abraão, teu amigo? Lembrando da promessa. Olha a maneira de adorar a Deus. E ele começou a elogiar o Senhor, começou a falar da grandeza do Senhor, começou a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. Somente depois ele apresentou o problema. Quando ele já tinha, é mais ou menos assim. Vou tentar ilustrar isso de uma maneira muito prática. Imagine o filho chegando para o pai. Preste atenção. O filho chega para o pai e diz assim: pai, o senhor é tão lindo. Pai, o senhor é o homem mais inteligente dessa terra. Pai, eu gosto de estar na sua presença. A sua presença me alegra. Pai, eu fico feliz diante do Senhor. Aí depois ele disse: me dá R$1.000. Agora, se ele pedir os R$1.000 primeiro, a possibilidade de ele receber um não é muito grande. O rei Josafá fez isso com Deus. Tu és grande, tu és exaltado, tu estás assentado nos céus, tu reinas sobre todas as coisas. O Senhor não vai fazer nada com esse povo que o Senhor mesmo impediu de que nós o derrotássemos. Agora esse povo está vindo contra nós. Sabe por quê, irmãos? No início Deus impediu, porque Amon e Moabe são os dois filhos de Ló com suas filhas. Foi um incesto que aconteceu na Bíblia. Então Deus permitiu que eles se arrependessem, mas não se arrependeram. Foram um calo na vida de Israel, sempre perseguiram o povo de Deus. Mas tem uma declaração aqui muito poderosa que eu quero compartilhar com vocês. Versículo 12, leia comigo na sua Bíblia. Eu chamo de oração da graça. Aí ele diz assim: ó nosso Deus, não o julgarás? Pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. O que é a oração da graça, pastor? Não temos forças, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Essa é a oração da graça. Quando nós falamos: Deus, eu posso, eu sou o Todo-Poderoso. Olha, irmãos, até quando a Bíblia diz posso, ela diz todas as coisas, naquele. A gente tem que dar ênfase no naquele que nos fortalece. Não é no posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ênfase está nele e não em mim. Então o rei Josafá faz uma oração da graça. Ele diz assim: Senhor, não temos forças para lutar contra esse povo. Não sabemos o que fazer, mas uma coisa eu sei: os nossos olhos estão em ti. A mesma coisa que aconteceu com Pedro. Enquanto olhava para Jesus, andou sobre as águas. Mas parou de olhar para Jesus, começou a afundar. A questão da tempestade é assim. A ilustração da vida de Pedro é para a gente aprender que isso faz parte da vida das pessoas. Enquanto nós estamos olhando para o que está à nossa volta, nós estamos deixando de olhar para aquilo que realmente nos dá vida. Então o rei Josafá nos deixa uma lição, nos ensinando a fazer a oração da graça, lembrando que contra Josafá vinham 3 nações. Se fôssemos falar nos dias de hoje, seria como, pastor? Seria a Rússia, China e Estados Unidos contra o Brasil. Aí o que nós diríamos? Senhor, está vindo uma grande multidão aí. Não temos forças, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Senhor, não temos forças contra essa pandemia. Não sabemos o que fazer contra essa pandemia, porque já fizemos de tudo. Mas os nossos olhos estão em ti. Essa é a oração da graça. Sabe o que aconteceu? Aconteceu algo maravilhoso. Acompanhe comigo. A partir do versículo 14. Leia. Olha aqui que diz. Versículo 14. Então. Diga comigo, então. Isso é muito forte. Pastor, então, algo vai acontecer agora.
Josafá já orou, sentiu medo, buscou o Senhor, fez todo um relatório da grandeza de Deus, exaltou o Senhor, glorificou o Senhor, disse que não tinha força, que não sabia o que fazer, mas que os olhos dele estavam no Senhor. E diz a Bíblia, olha o que aconteceu. Aqui está o ápice da mensagem de hoje para nós compreendermos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. O Espírito do Senhor. Não foi, a resposta não veio do homem, a resposta não veio da política, a resposta não veio do governo, a resposta não veio da igreja, a resposta não veio da religião, a resposta veio do Senhor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Busca que Deus responde. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Jeremias 29, 13 em diante. O Senhor diz, vocês devem me buscar enquanto há oportunidade, porque se vocês me buscarem, vocês vão encontrar. Jesus disse, peçam, batam, busquem, peçam, busquem, batam. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, se abre. Então ele está dizendo, busque, pode pedir, pode clamar, que a resposta virá. Jeremias 33 diz que nós devemos buscar o Senhor, que Ele vai anunciar grandes coisas que nós ainda não sabemos. Deus vai anunciar no ano de 2022 grandes coisas que nós ainda não sabemos. Porque ainda há profetas nessa geração e você precisa acreditar no profeta que alimenta você. Você precisa acreditar na palavra que sai do altar onde você congrega, onde você faz parte. Olha o que o texto diz. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse assim, dai ouvidos. Veja bem, é muito importante isso. Não faz nenhum sentido o Espírito Santo vir e não ouvirmos o que ele tem a dizer. As 7 igrejas da Ásia terminam assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O profeta foi enfático em dizer, olha, preste muita atenção, ele disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, dai ouvido todo o estado de Rondônia, dai ouvido todo o Brasil, dai ouvido cada cidade dessa nação, dai ouvido cada cidade desse estado, dai ouvido cada família dessa cidade, cada bairro, dai ouvido, ouçam, porque o Espírito está falando, e grandes coisas vão acontecer. Quando o Espírito fala, as coisas acontecem. Quando o homem fala, muita coisa não acontece. Porque quando Deus fala, irmãos, Ele honra a sua palavra. E o texto continua dizendo, dai ouvidos todo Judá, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Por que o profeta disse, e tu, rei Josafá? Aproveitando, eu quero abrir um parênteses aqui. Em casa, você leia o capítulo todo com muito cuidado, e você vai ver quantas vezes Josafá disse tu para Deus. Tu, teu e ti. Tu és, tudo é teu, vem de ti. Você vai ver quantas vezes ele disse isso. Porque ele estava elogiando Deus. Uma maneira de engrandecer Deus. Louvar, gente, é homenagear. Adorar é contemplar a face de Deus. E o profeta continua dizendo, lembra do detalhe que eu falei aqui, no meio da congregação. Disse, dai ouvido todo Judá, moradores de Jerusalém, tu, Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tem mais. Por que não tem mais? Porque foi a primeira coisa que o rei sentiu. Medo. A primeira coisa que o rei sentiu foi medo. Aí o profeta chega e diz assim, não tem mais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Família aqui representada nessa noite. Nós estamos representando aqui toda a nossa cidade, nosso estado e a nossa nação, amém? Não tenham medo, nem vos assustem, porque essa batalha não é de vocês, é do Senhor. Ah, pastor, mas estão tramando muita coisa. Para nós muita coisa está oculta, mas Deus vê tudo. Nada está escondido aos olhos de Deus. O que está oculto Ele traz para a luz.
Então, eu acredito que Deus vai guardar as nossas crianças, que Deus vai guardar os nossos idosos, que Deus vai guardar os nossos jovens, porque aqui nós temos a geração dos que sonham, a geração dos visionários e a geração dos que profetizam. Joel capítulo 2, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões e as crianças profetizarão. Então o inimigo quer parar os sonhos, o inimigo quer parar a visão e ele quer parar a profecia. A igreja caminha com essas 3 palavras, porque foi assim que a igreja foi fundada em Atos 2. O Espírito Santo veio sobre a igreja. A profecia de Joel 2 se cumpriu. Então o texto continua dizendo: não temais, nem vos assusteis por causa dessa multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E ele continua: amanhã descereis contra ele. Irmãos, eu destaquei isso aqui, por isso que eu coloquei alguns versos aqui. Preste atenção no que está aqui, olhe para mim, olhe para cá. Amanhã descereis contra eles. Diga comigo, descereis. Os irmãos, olha, é muito simples o que a gente ensina aqui, para que todo mundo compreenda. Os irmãos concordam que quem desce está em cima? Vou perguntar de novo para não haver dúvida. Os irmãos concordam que quem desce está em cima? Por isso que Paulo diz que se nós guardarmos a lei, nós caímos da graça. Porque a graça está em cima, a lei está embaixo. Aí ele continua assim, ó. Essa é a revelação importante. Amanhã descereis contra ele. Pastor, por que descereis? Simples. Porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos numa posição de quem está por cima e não por baixo. Aí o texto continua falando algo mais curioso ainda. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Ele deu endereço, deu referência. E encontrá-los-ei. Não é o inimigo que vem ao seu encontro. É você que vai até o inimigo e diz: pare de agir. Porque aqui você não tem poder. Porque Jesus manda nessa casa, Jesus comanda essa cidade, Jesus comanda essa nação. Por isso que Jesus disse em Mateus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja está indo e sacudindo a porta. Não é a porta que está vindo contra a igreja, é a igreja que está avançando contra o inferno. Irmãos, parece que estamos cercados, mas a igreja está avançando. Parece que o inimigo está vencendo, mas a igreja está conquistando. Milhares e milhares de pessoas aceitaram Jesus nessa pandemia, porque o evangelho foi pregado, a palavra de Deus foi pregada nos 4 cantos da terra. As igrejas que tinham 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, quando estavam pregando, igreja com 100, com 50, tinha 20 mil ouvindo, tinha 100 mil ouvindo pela internet, porque Deus tem pressa. Tinha mais gente lá fora ouvindo do que gente dentro. Por quê? Porque parece que a igreja está perdendo a batalha, mas não. Ela nunca perdeu uma batalha. Porque Jesus é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da igreja. E o verso continua dizendo: encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. E continua no versículo 17: neste encontro, olha o detalhe, neste encontro não tereis de pelejar. Então o profeta, o rei Josafá está dizendo, ou o profeta, na verdade o profeta dizendo: vocês não terão que lutar neste encontro, porque existem batalhas que nós devemos ir para o fronte, nós devemos lutar, partir para cima do inimigo, mas tem batalha que o Senhor vai dizer assim: apenas cante, apenas adore. Pastor, e como saber se eu tenho que ir para frente antes de cantar? A minha dica é: comece cantando, porque o inimigo pode ser destruído já com o louvor. Não precisa pegar 5 pedras para derrubar o gigante. Nem sempre vai precisar de 5 pedras. Às vezes nós vamos só abrir a boca e declarar a derrota do inferno. Porque a nossa luta, gente, não são contra as pessoas. Efésios capítulo 6. Mas sim contra toda a força do mal. Pastor, e o que é essa luta que Paulo diz? É uma luta de posicionamento. Eu já sei que sou abençoado no capítulo 1 de Efésios. Já sei que estou assentado com Cristo no capítulo 2. Já sei que sou amado no capítulo 3. Sei que posso andar e praticar boas obras no capítulo 4. Sei que posso imitar a Deus como filho no capítulo 5. Com toda essa consciência, eu vou para a batalha no capítulo 6. Pego toda a armadura de Deus que representa Cristo. Cada elemento da armadura de Deus representa Cristo. Com essa consciência, eu venço o inimigo. Então não é uma luta
de corpo a corpo, é uma luta de consciência. Eu sei minha posição em Cristo, portanto o inimigo precisa saber o lugar dele. O inimigo está debaixo dos nossos pés porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então não tenha medo de nada. O texto continua dizendo, não, amanhã, aí ele diz assim no versículo 17, neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição. Muito importante isso. Algumas pessoas, quando a gente diz assim, a batalha é do Senhor, diz amém, não precisa fazer nada. Não, o texto não está dizendo isso. Observe o que ele disse. Amanhã descereis, posição, faça alguma coisa. Aí continua, tomai posição. Neste encontro não tereis que lutar, mas tome posição. Se posicione como igreja. Fique diante do inferno e diga assim, você não tem poder sobre mim, porque eu sou a igreja do Senhor, mesmo que eu não mova uma palha, mas eu estou aqui posicionado. O exército de Josafá foi para a batalha, eles não ficaram em casa. Então as pessoas confundem quando a gente fala a batalha do Senhor, que significa não fazer nada. Gente, pode até não ser fazer nada fisicamente, mas o Espírito está lutando. Descanso não é inatividade. Descanso é atividade dirigida pelo Espírito Santo. Quando a gente começa a lutar com a força de Deus, a gente vence de maneira mais rápida. Então o profeta está dizendo, tomai posição. Não é ausência de posicionamento. Ficai parados e vede. Diga comigo, tomai posição, ficai parados e vede. Olha aqui, o que ele está falando? Se posicionem. Não precisa chegar lá e ficar apenas, não fique em casa, não fique dormindo, porque eu vou fazer tudo. Não, Deus diz, eu vou lutar por vocês, mas vão para a guerra. Eu vou lutar por vocês, mas se posicionem. Eu vou lutar por vocês, mas fiquem parados. Eu vou lutar por vocês, mas vejam o que eu vou fazer. Posicionamento. É isso que Deus estava querendo dizer. Aí ele continua. E veis o salvamento. Aqui, no hebraico, a palavra salvação é Jesus. A palavra hebraica, Yeshua, o profeta está dizendo assim, vejam o Yeshua que o Senhor vos dará. Vejam a salvação que o Senhor vos dará. Pastor, agora que eu entendi, quem estava na batalha lá lutando por nós? Por Josafá? Jesus. Porque Jesus é antes de todas as coisas, Ele é eterno. Nós não estamos falando do Jesus de 2000 anos, nós estamos falando do Jesus diante de todas as coisas. E ele continua, o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, pastor, eu vou ficar recluso, eu vou ficar escondido, eu estou com medo do diabo, eu estou com medo da pandemia, eu estou com medo disso. Trabalhe normalmente, não há uma proibição, trabalhe normalmente, não há proibição, estude normalmente, porque quem vai guardar você é o Senhor. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Eu estou dizendo para você ser irresponsável? Não, eu estou dizendo para você se posicionar. É isso que o profeta está orientando ao povo de Deus que estava cheio de medo. E ele continua dizendo, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Como disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E vou um pouquinho mais além, Paulo diz em Filipenses que o nome de Jesus está acima de todo nome. Isso está incluso Covid, isso está incluso influenza, isso está incluso gripe, isso está incluso inferno, isso está incluso políticas malignas. O nome de Jesus está acima de todo nome. Toda pessoa vai ter que confessar o nome dele e vai ter que se dobrar diante dele, porque o nome dele está acima de todo nome. Então, pastor, quem é que está nos guardando até agora? Jesus. E quem que vai nos guardar para sempre? Jesus. Não tenha medo, porque o Senhor é convosco. Deus é por nós, Jesus está conosco, o Espírito Santo está em nós. Deus é por nós, Jesus está conosco, o Espírito Santo está em nós. Você está muito protegido. E ainda de bônus, você tem o sangue de Jesus sobre sua vida. Aí continua. O versículo 22.
que é o tema do nosso ano. Aqui, ó, 2022. Talvez alguns ainda não tinham se atentado para isso. Vivendo em uma nova atmosfera, é o nosso tema do ano. 2022. O 22 diz assim: quando começaram, o pessoal do louvor, por favor, aqui em cima. Quando começaram a cantar, quando eles começaram a fazer o quê, irmãos? Vamos lá. Quando eles começaram a fazer o quê? De novo. Quando eles começaram a fazer o quê? A cantar. Preste muita atenção no que eu vou falar. Olhe para mim. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Eu sou o rei Josafá. Você é o meu exército. Aqui tem pessoas, soldados de guerra. Aqui tem soldados que lutam. Aqui tem soldados que batalham. Mas tem cantores. Você acha que quem eu colocava na frente? Nunca colocaria o ministério de louvor na frente. Eu colocaria os soldados mais preparados. É uma missão suicida. Mas Deus disse: vocês não vão ter que fazer nada. Aí eles começam a cantar: o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Olha para mim, eu imagino um exército inimigo dizendo assim, ó: tá tudo doido. O que esse povo está fazendo aí? O que esse povo está fazendo? Eles não vão batalhar conosco. Eles não vão gritar aqui conosco. Eles não vão partir para cima. Eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Mais uma vez. O Senhor é bom, cante. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia. E a sua misericórdia dura para sempre. Levante suas mãos e cante. E a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Vamos cantar mais uma vez. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Mais uma vez. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é. Mais uma vez. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Vamos lá, igreja. O Senhor é bom. E a sua misericórdia. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Continue aí nesse mesmo espírito. Continue. Olhe para cá. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Enquanto eles cantavam, o Senhor é bom,
o inimigo começou a se destruir, o inimigo começou a se matar, o inimigo começou a atacar, começaram a atacar uns aos outros. Eles cantavam: o Senhor é bom. Enquanto você canta: o Senhor é bom, o Covid-19 vai desaparecendo, a gripe vai desaparecendo, as variantes vão desaparecendo, porque a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Yeah, yeah. A batalha é do Senhor, igreja, a batalha é do Senhor. Yeah. Aleluia. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia, e a sua misericórdia dura para sempre. Se você puder, levante as suas mãos e cante comigo. A batalha é do Senhor, 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 a batalha é do Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. A batalha é do Senhor na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha igreja. A batalha é na minha cidade, no meu estado, na minha nação. Vamos lá, igreja. A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor na minha vida. A batalha é do Senhor na minha casa, na minha família, nessa igreja, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Caiam por terra os inimigos de Deus. Caiam por terra os inimigos de Deus. Sejam desbaratados, sejam destruídos, sejam derrotados, sejam fulminados com a glória de Deus. Vamos lá, igreja. Cante a batalha. A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Vamos lá! A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Escute o que eu vou falar agora. Se tem alguma enfermidade sobre o seu corpo, sobre sua família, sobre alguém que você está orando, coloque a mão sobre sua cabeça para representar você ou essa pessoa. Você vai ser curado agora em nome de Jesus. Continua o som. Você será curado, você e sua família. Continua o som. Você e sua família, todos serão curados. Todos serão curados. Todos serão curados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos pela filha da irmã Francisca. Nós declaramos a cura agora. A batalha é do Senhor. A salvação vem do Senhor. O milagre vem do Senhor. A enfermidade cai por terra agora. O diabo é vencido. Esse mal vai embora. A pneumonia, a tuberculose, a gripe, a infecção vai saindo, perde as forças, perde as forças, perde as forças, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Vamos lá, igreja. A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Agora! A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. 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 Eu posso ver o inimigo sendo destruído. Eu quero terminar essa mensagem dizendo algo para você. Olhe para mim aqui. Nós vamos continuar orando um pouco. Olhe para mim. Quando eles começaram a batalhar, antes de batalhar, o profeta disse assim: vão para o lugar chamado Azazon Tamar, que é Engedi. O lugar mudou o nome. O lugar da batalha depois passou a ser chamado de lugar da bênção. Toda batalha se tornará em uma bênção. Deus transforma maldição
vez. Onde há morte, Deus vai transformar em vida. Onde há enfermidade, Deus vai transformar em saúde. Eles levaram 3 dias para colher toda a riqueza da terra. Eu sinto que Deus está dizendo: depois dessa pandemia, nós vamos viver os primeiros 3 anos, anos de muita prosperidade nessa nação, anos de muita prosperidade nessa nação, anos de muita prosperidade. E no 4º ano, nós vamos nos reunir mais uma vez para dizer que o Senhor é bom, que Ele é bom, que Ele é bom. Vamos lá! A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Canta, igreja! A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. a batalha é do Senhor, A batalha do Senhor, a batalha do Senhor. a batalha é do Senhor. A batalha do Senhor, a batalha do Senhor. A batalha é do Senhor, A batalha do Senhor, a batalha do Senhor. A batalha do Senhor, a batalha do Senhor, a batalha do Senhor. preste atenção, para terminar. O que podemos aprender com essa história e como podemos aplicá-la na nossa vida hoje? Presta atenção nesses conselhos. Primeira lição: sempre haverá notícias ruins. Enquanto vivermos aqui nesse mundo, sempre haverá notícias negativas, mas você precisa se posicionar diante delas. Não aceite, repreenda. Segunda, o medo não pode nos impedir de buscarmos ao Senhor. 3, quando o inimigo se levantar, o Senhor nos socorrerá. Amém? O nosso louvor e a nossa adoração confundem o inimigo. Porque o inimigo diz assim: esse cara está passando uma batalha e ele está cantando. Ele não entende. O inimigo ficou louco e eles começaram a se destruir. E a última coisa: a batalha é do Senhor, o posicionamento é nosso. Ele vai batalhar por nós, mas nós vamos nos posicionar. Vamos fazer essa oração aqui. Eu quero ensinar para vocês a oração da graça aqui, ó. 2 Crônicas 20:12. Eu falo e vocês repetem. Diga comigo: Pai, eu não sei o que fazer. Eu não tenho forças, mas os meus olhos estão em Ti. Aponte para cima, a batalha é do Senhor. Vamos fazer uma vez, porque essa foi um ensaio. Diga: Pai, eu não sei o que fazer. Eu não tenho forças, mas os meus olhos estão em Ti. A batalha é do Senhor. 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 Uou! A batalha é do Senhor. Amém? Agora, a oração, a canção da graça. A oração da graça, 2 Crônicas 20:12. Aqui é só inverter o número, 21. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A batalha é do Senhor.